Outra conexão possível é falar do uso da informática e da tecnologia. Falar do uso da informática e da tecnologia, antigamente, provavelmente alguns de vocês não pegaram isso, eu vou tentar colocar aqui para vocês, mas a internet era a internet de escada, internet a cabo. Vamos ver se vocês lembram desse barulho aqui, ó. Isso era a internet de escada, discando para ligar. Tá? Vocês lembram disso? Alguém chegou a ouvir aí? Vamos ver, levanta a mão quem chegou a escutar isso aí. Bastante gente ainda, internet de escada. Hoje em dia, e tinha uma coisa melhor ainda com a internet de escada. A hora que você estava fazendo download, olha lá a expectativa do download. Esse download vai terminar em aproximadamente 4,381 anos, né? Anos. E aí depois que você deixou aquele download acontecendo por cerca de 2, 3 horas, aparece uma mensagem assim, porque você estava gravando um sketch. Bom, né? Então, quer dizer, esses problemas a gente não tem mais. Tudo isso por quê? Porque a ciência contribuiu para o avanço do conhecimento. E esse avanço do conhecimento foi revertido em comodidade, em agilidade, e muitas outras coisas que nós adoramos no nosso dia a dia, como o e-mail. Olha que coisa boa, né? Vai lá rapidinho, quando o e-mail já chegou. Tá? Antigamente não. Carta, né? Demorado. Falar de e-mail me lembra uma coisa. No período de graduação, eu tinha que realizar alguns trabalhos científicos. E quando eu entrei no primeiro ano, era o ano de 2004. E eu comecei a participar como cobaia. Como participante, como sujeito do projeto de pesquisa. Naquela época a gente ainda não tinha esse conhecimento. Então quem perguntava, a gente falava que era cobaia do projeto XYZ. E o que aconteceu? Aconteceu que naquele projeto eu acabei aprendendo muita coisa, entendendo o que é fazer pesquisa e assim por diante. Mas aconteceu outra coisa interessante naquele primeiro ano de faculdade. Por quê? Dentro daquela quantidade de pessoas que participavam, aproximadamente 40 participantes dentro do projeto, o professor me chamou e falou: olha, Gustavo, o negócio é o seguinte, cara, eu preciso me comunicar com você, cara. Dentre os participantes é o único que não tem e-mail. E eu não tinha e-mail porque eu não sabia mexer com o computador. Naquela hora, eu poderia falar: bom, eis a pedra no caminho, vamos parar de participar do projeto de pesquisa. Não. Fui lá, um amigo me ensinou os passos iniciais para mexer no computador na universidade. Você colocava o disquete ali, você saía espirrando de tanto vírus que tinha, né? Mas tudo bem, a gente aprende. E o que aconteceu depois de alguns anos? Eu comecei a dar aula de tecnologia de informação em exercício físico e esporte, a partir daquele primeiro contato. Então é por isso que eu falo que, assim como na pesquisa, o pesquisador está atento às oportunidades, na nossa vida isso também se aplica. Nós temos que estar atentos à oportunidade que vai surgir dessas tantas conexões. Aqui, uma grande possibilidade de utilização para o TCC de vocês, sem dúvida, né? A edição de texto, sem ela a gente praticamente não vive mais. A construção de uma apresentação, aspecto muito importante para o TCC. Importante para o TCC, importante também para o cientista e para o pesquisador de forma geral. Por quê? Não adianta chegar e construir toda uma informação se você não conseguir transmitir essa informação. E um recurso que vai ajudar vocês nesse momento do TCC é a utilização da informática, desses conhecimentos do PowerPoint, do Word, do Excel, para montar tanto a apresentação quanto tabelas e o próprio TCC. Isso você vai utilizar como uma forma de fazer com que as pessoas consigam entender o seu TCC no momento da apresentação. E se você faz com que as pessoas entendam a sua proposta, com uma apresentação bem montada, com uma
com treino para realizar essa apresentação, com certeza você já está caminhando de acordo com o seu objetivo. O que mais no nosso dia a dia? Hoje nós temos aí o uso da tecnologia presente para muitas outras coisas. No celular, diversos tipos de aplicativos podem ser utilizados. Esses aplicativos vocês podem usar para prescrever treinos, vocês podem utilizar para controlar o próprio treino de vocês e um monte de outras coisas. Olha quantas questões interessantes podem surgir relacionadas ao uso da tecnologia na nossa realidade. Idiomas, sem dúvida é importante. Por quê? Porque se você tem uma outra língua, hoje em dia nós sabemos de algumas línguas aqui que são as mais faladas, né? O chinês, o inglês, o francês, o espanhol, são línguas bastante faladas. Mas o interessante é pensar que quando você aprende uma outra língua, você pode chegar a um conhecimento que até então não estava acessível para você. Esse conhecimento ele vai se aplicar para diversas áreas do conhecimento. Tá? Nesse caso, especificamente, falando em educação física, ter uma segunda ou uma terceira língua te ajuda muito a elaborar o seu trabalho no TCC, a elaborar os trabalhos científicos daqui por diante, para quem quiser, de repente, seguir carreira acadêmica. Mas não só isso. Por quê? Porque quando você estiver ali no campo, realizando um trabalho de prescrição, independente do grupo que você está trabalhando, você vai poder recorrer a informações que são produzidas em diferentes partes do mundo para decidir o protocolo de treino para o seu aluno, seja esse aluno uma criança, um adulto ou um idoso. Essa é uma dica bastante importante. Se você ainda não identificou isso, já tem mais uma dica. Idiomas. Passo árduo às vezes de aprender. Assim como muitas outras áreas aí, é um passo difícil. Tá? O que acontece? Para mim também não foi fácil aprender a falar uma outra língua, a escrever, a ler. E ainda não é. Preciso treinar muito ainda. Na graduação, o que acontecia? Eu chegava com a minha mochilinha vazia, tranquila, às 8, 9 horas da manhã, encontrava de vez em quando com o meu orientador, e ele vinha com uma pilha de livros. Gustavo, negócio de vídeo, eu separei uns livros para você, e dá uma olhadinha, ver se você gosta. Aí pegava aqueles livros, dava uma olhada. Minha resposta: professor, está tudo em inglês, não sei ler inglês não. Obrigado. Não tem outro jeito de aprender se você não levar. E me entregavam uma pilha às 8 horas da manhã, que era mais ou menos desse tamanho. Eu ia fazer o que com aquilo? Eu só tinha aula, eu estava ali para um estudo, num projeto de pesquisa, só tinha aula a partir das 7 e ficava lá até 10 para as 11. Eu tinha que carregar na mochila. Sou eu esse aqui, tá? Tinha que carregar na mochila. Aí ele ainda falava, esse é o peso do conhecimento. Tá? Então, de fato, muitas vezes é um desafio para a gente. Só que esse desafio, na verdade, é outra oportunidade. E a filosofia? Tá? A filosofia está presente no nosso dia a dia, ela estava presente aqui nessa apresentação, nos primeiros slides, quando nós falamos da concepção de estudo que a gente quer desenvolver, da concepção de mundo que a gente tem. E ela se apresenta aqui em outras questões, como: qual é o papel dessa pesquisa que a gente está fazendo? Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Será que é só chegar na pesquisa e perguntar para as pessoas ali e falar: olha, vocês devem estar pensando agora no tema de TCC de vocês? Eu chego e pergunto, falo: que tipo de exercício você faz? O que mais? Posso perguntar ali, de repente, quantos salários você ganha? E vamos cruzar essas informações. E eu nunca mais devolvo informação para a pessoa. Eu fiz a pesquisa e a pessoa nunca vai ter aquele conhecimento. Será que é justo? Será que é interessante isso? Será que eu estou sendo ético? Porque muitas vezes eu também já me comprometi. Falei, não, eu vou trazer uma devolutiva da pesquisa. Isso também é um papel do pesquisador, do cientista, fazer com que o conhecimento chegue até as pessoas. Ele tem o seu papel. Aqui, o pesquisador tem o seu papel, a universidade tem um papel também, que nós sabemos do tripé da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E tudo isso está relacionado também com a sociedade, o que nós queremos levar de volta para a sociedade. Quando nós fazemos a nossa pesquisa,
até mesmo um trabalho de conclusão de curso. E aqui uma dica, uma possibilidade, que é a realização da nossa devolutiva na nossa pesquisa. O que é essa realização da devolutiva? É o feedback de pesquisa que você pode dar para os participantes. Existem muitas formas de fazer isso. E dentro do TCC de vocês vão poder fazer isso também. Fez a pesquisa, agora retorna na escola que você pesquisou, retorna na academia, retorna no grupo, retorna naquela comunidade que você foi para desenvolver o seu TCC e mostra os resultados para eles também. Eu acredito que isso é bastante significativo dentro da pesquisa. Levar essa informação para as pessoas. Como que eu fiz isso em alguns estudos ali? Uma forma é por meio de jornal. Realizamos pesquisa dentro de Londrina, com 500 e tantos adolescentes, e levamos de volta. Aqui eu trouxe recortes de jornal só, mas nós podemos fazer isso de várias outras formas. Você pode fazer isso com um relatório individual para cada pessoa, ou você pode, de repente, criar um banner e levar naquele local onde você desenvolveu a sua pesquisa. Você pode convidar essas pessoas para participar de uma rede social e postar ali as informações. Na época do estudo de mestrado, eu fiz isso. A rede social ainda era o Orkut, né? Mas nós utilizávamos ali para colocar alguns resultados da pesquisa, algumas informações que foram obtidas. É válido também. Tá? O que mais? Se você procurar outras informações, esse aqui foi outro estudo, levamos em outro jornal. Mais outro estudo aqui com crianças e adolescentes, treinamento com pesos, jornal. Oficina, também realizamos oficinas. A pesquisa foi feita na escola, voltamos naquela escola. Olha, pessoal, quem participou do projeto de musculação infantil, está aqui algumas informações dos nossos resultados, o que aconteceu, inclusive acompanhamento ao longo dos anos que voltava para casa de cada uma daquelas pessoas. Eu tinha que, ainda bem que o grupo não era muito grande, porque na época que nós realizamos essa pesquisa aqui, tinha mais ou menos uns 10 jovens participando, e eu tinha que fazer um acompanhamento deles. Então eu tinha que sair caçando eles em Londrina depois de um ano para verificar aspectos relacionados ao crescimento, maturação, alimentação. Então, quer dizer, olha só, a pesquisa sendo entregue os resultados para essas pessoas que participaram do seu estudo. Redes sociais, né? Hoje em dia a gente tem um recorte de jornal. Você pode postar para as pessoas que têm interesse e obter esse tipo de informação. Está aí no Instagram que vive cheio desse tipo de informação científica publicada em periódicos. Paro por aqui, professor, encontrei ali no Instagram um estudo falando que o treinamento, que o HIIT, isso, tá bom, né? Já encontrei no Instagram, não, duvide. O cara escreveu ali, vai lá no estudo, pega, leia e verifica aquilo. É esse o nosso papel enquanto profissional também. Não é só acreditar, receber aquela informação passiva. Lembrem do cientista lá no início, que está realizando suas interconexões com outras pessoas. Vai lá e manda para o cara, você tem esse artigo em PDF? Você pode me mandar? Hoje em dia eu recebo alguns e-mails de pessoas pedindo artigo, eu mando o artigo. Às vezes está disponível na internet, pego. Duvidem do conhecimento que é apresentado para vocês. Não é duvidar de, olha, eu discordo, mas é duvidar de, bom, deixa eu analisar, deixa eu verificar outro estudo, deixa eu ver a opinião de outros especialistas sobre esse mesmo assunto. Aqui outra pesquisa também, essa que foi realizada no período de doutorado, a transmissão sendo feita também por meio de jornal, mas nós exploramos outras formas também. Aqui foi um estudo de 3 anos, e nesse estudo, em diferentes fases, a gente elaborou algumas estratégias de devolutiva da informação. Tá? Bom, chegamos ao nosso objeto de estudo dentro da área de educação física. Verificamos que ele está conectado com diferentes tipos de saberes, diferentes formas de conhecimento, ali, disciplinas. E que essas disciplinas, que você tem um know-how, podem contribuir para a sua investigação dentro desse conceito. Alguns terão aqui outros conhecimentos. Conhecimento na área de TI, outro vai ter um conhecimento na área de geografia, outro vai ter um conhecimento de economia. Se você parar para pensar, essas interconexões
são muito interessantes. Imaginem um estudo analisando o poder econômico de diferentes países e, de repente, o que se produz em termos de conhecimento na área de educação física, ou mais especificamente, o poder econômico desses países e como se pensa o treinamento dentro daquele país. O que é tendência? O que é o top 10 dentro daquilo ali, daquele país? Nós temos um ranking de tendências do fitness do Colégio Americano de Medicina do Esporte, mas ele apresenta uma tendência mundial. Aquilo será que vale para todo mundo? Que a tendência nos Estados Unidos, a tendência aqui vai ser tendência na China? Não sei. Talvez não. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma outra pergunta para a gente responder, mas que eu preciso realizar essa conexão entre conhecimento para chegar até a solução. Dentro das propostas de trabalho, o que nós podemos explorar? Os trabalhos de revisão. E pensem numa maior sistematização dos trabalhos de vocês. Uma dica, conversem ali de repente com o orientador, será que tem condições de a gente pegar só um banco de dados, uma base de dados, só o Cielo, ou só o PubMed, ou só outra base de dados que o idioma predominante é português, é espanhol, que eu tenho uma maior afinidade? Não sei. Mas a revisão ela é muito importante, porque ela pega todos esses trabalhos que foram produzidos pelo mundo e consegue condensar aquela informação. Imagine se eu tivesse que ler para entender sobre treinamento com peso. Vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo do treinamento com pesos, o efeito sobre a pressão arterial, quando esse treinamento é um treinamento que é realizado de forma isométrica. Revirei a literatura, peguei um monte de estudos dentro da realidade que eu conheço, e de repente eu falei, não, acho que não é muito interessante o treinamento com pesos, quando ele é feito de forma isométrica para a pressão arterial. Aí eu encontro um estudo de revisão sistemática, que vasculhou toda a literatura, identificou a qualidade de cada estudo e fez uma análise estatística, que é a meta-análise, para identificar, e chegou à seguinte conclusão: olha, o treinamento com pesos, quando é feito de forma isométrica, na verdade o efeito sobre a pressão arterial dele é maior e é melhor do que o treinamento aeróbio ou do que o treinamento feito de forma dinâmica. E aí nós temos uma nova quebra do nosso paradigma. Primeiro, a nossa pergunta era, bom, as pessoas que têm qualquer tipo de problema, hipertensão, a pessoa que tem osteoporose, anos atrás era, olha, osteoporose, chegava no médico, não treina em casa, não pode fazer exercício com muito impacto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Hipertensão, também não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A pergunta hoje mudou. Bom, você tem um dado problema, uma dada patologia, vamos ver o que é que você pode fazer, o quanto você pode fazer e como você pode fazer. Então, o nosso paradigma em relação ao exercício físico, ele mudou e continua mudando. Inclusive, algumas práticas, alguns tipos de exercícios que nós achávamos que não era tão interessante, por exemplo, foi o exemplo do treinamento isométrico, que tem efeitos específicos, que tem que ser estudado, não é de qualquer forma, mas que pode sim ser realizado também. E esse exemplo que eu dei foi um exemplo de uma revisão sistemática, especificamente. Programas de intervenção em atividade física. Esse é um assunto que tem que ser muito explorado. Programas de intervenção em atividade física. Por quê? Sedentarismo hoje mata. Se eu estou falando de sedentarismo, eu vou fazer uma correção aqui, que a gente usa esse termo, mas é a prática insuficiente de atividade física, e também a gente pode considerar aí, junto nesse contexto, o comportamento sedentário que é realizado por períodos prolongados e cada vez mais. Tá? Cada vez mais nós ficamos sentados, cada vez mais nós ficamos analisando ali os nossos perfis nas mídias sociais e gastamos menos energia. E isso tem um peso também nas nossas condições ali biológicas, que já está exposto pela literatura. Nós precisamos encontrar formas de fazer com que as pessoas pratiquem atividade física, pratiquem esporte. Esse é um dos aspectos que nós precisamos vencer dentro do nosso horizonte na pesquisa. Por que as pessoas não fazem atividade física? Por que elas não praticam esporte? A atividade física e os aspectos correlatos ou seus determinantes.
Então, quando eu penso em determinantes e correlatos da atividade física, você pode imaginar um monte de coisa. É a distância que as pessoas têm da academia, é a distância que elas têm da quadra de vôlei, é a insegurança. Será que as pessoas se sentem seguras hoje para sair de casa 8 horas da noite, para dar uma caminhadinha ali no Zerão, no lago? Não sei. Mas provavelmente muitas delas não se sentem seguras e por isso elas não praticam atividade física. E é por isso que também, de repente, você acabou de perder uma oportunidade de mercado. E você falou, bom, esse horário eu não ia ter nenhum problema de treinar as pessoas, eu estou livre. Só que eu não tenho lugar para levar. A pessoa não gosta, de repente, de fazer musculação. É a única opção que eu tenho. Então, entender quais são esses aspectos que estão relacionados a praticar ou não praticar atividade física é muito importante. Exercício físico em diferentes grupos populacionais. A prática de exercício físico para o idoso, a prática de exercício físico para a criança, para o hipertenso, tudo isso ainda precisa de muitas investigações. Nós temos bastante evidência sobre esses assuntos, mas nós precisamos de muito mais evidência sobre cada um desses assuntos. E também, de repente, a gente pode imaginar outro grupo populacional que não tem sido foco. De repente, o doente renal, ou poderia imaginar pessoas que têm câncer. Será que essa pessoa pode fazer algum tipo de atividade física? Bom, já tenho uma resposta para vocês. As pessoas que praticam atividade física depois de sofrer com esse tipo de doença, se ela leva um estilo de vida ativo, ela reduz a chance de reincidência da doença. Olha que coisa interessante, importante para se informar, para levar para a população. E o esporte, um campo magnífico, tem muita coisa para fazer, que tem uma grande possibilidade de aplicação dentro da sociedade. E aí a gente pode imaginar o esporte em diferentes vertentes, né? Vamos falar do esporte, que é o esporte educação, poderia imaginar o esporte, que é o esporte de competição, esporte competitivo, de alto rendimento. Poderia pensar também no esporte de participação, que é chamado de esporte lazer ou esporte de saúde. Então o esporte está presente nas nossas vidas, mas muitas vezes, quando você atinge ali uma certa idade, que saiu da escola, ele deixa de fazer parte da sua vida, apesar que os homens de vez em quando arriscam o futebol no final de semana, mesmo tendo algumas restrições ali em termos de habilidade e tudo mais, né? Mas o cara vai lá e joga o futebolzinho dele. E o resto? E todas as outras possibilidades? O vôlei, atividades como, de repente, beisebol, por que não experimentar? Por que não pode fazer parte do meu dia a dia isso? E a gente ainda não tem muitas respostas em termos de tudo isso aí que está acontecendo, dessa grande quantidade de pessoas que não realizam prática de atividade física, dentre elas o exercício e o esporte. E aqui, uma oportunidade muito grande, explorar a conexão de cada um desses temas com assuntos como a saúde, a tecnologia, o meio ambiente, questões econômicas. Hoje, você pode procurar na internet e você vai achar, olha, alguma pessoa desenvolveu um aplicativo que verifica a intensidade do esforço a partir de alguns parâmetros como as mudanças na respiração, somadas com o seu deslocamento, que é analisado por GPS, e outras informações que você pode conectar ali dentro do seu celular, pelo aplicativo e mais algum aparato que ele tem. E muitas vezes o profissional de educação física não está participando do desenvolvimento da ciência nesse campo. Quem está realizando isso são pessoas de outras áreas, porque às vezes nós ainda não despertamos o nosso olhar para isso. E o campo, diga-se de passagem, pode deixar muitas pessoas aí milionárias, né? Então, se vocês conhecerem alguém que trabalha com isso, podem passar o meu contato. Eu olho para ele desenvolver também. Tá? Bom, quando nós começamos a nossa conversa, nós falamos ali do horizonte, tá? Que esse horizonte ele precisa ser expandido, e a forma de expandir esse horizonte pode ser por meio da pesquisa, do método científico, da análise do problema e do uso do método para conseguir transpor essa barreira.
Então eu espero que nesse bate-papo, que agora no final pode ficar aberto para questionamentos se vocês quiserem, que esse bate-papo tenha ampliado os horizontes de vocês e que vocês vejam nas interconexões que nós debatemos, interconexão do conhecimento de diferentes disciplinas, interconexão entre as pessoas. Você tem colegas na sua sala. Quem disse que o TCC, você tem que fazer o seu TCC, tudo bem, mas será que você tem que fazer isso sozinho? Será que você não pode realizar uma pesquisa com a colaboração do seu companheiro? De repente, uma pesquisa que vai para lugares diferentes, formas, estratégias diferentes que são debatidas com o orientador. Tudo isso são possibilidades. A colaboração entre pessoas, a junção do conhecimento de diferentes áreas. Se nós tivéssemos que imaginar isso hoje dentro de uma pesquisa sendo realizada numa universidade, eu acho que seria muito, muito interessante pensar dessa forma, construído por pessoas com diferentes pontos de vista. Tá bom? Bom, esses são os meus contatos aqui, como hoje em dia está todo mundo na rede, estamos na rede também, né? E se vocês precisarem de alguma coisa, fico à disposição de vocês. E por hoje é isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade para fazer. Tá bom? Obrigado.